Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 13. E o tema, olha, soa quase cinematográfico, mas é central para a saúde da nossa democracia. A defesa do Estado e das instituições democráticas. Exatamente. Vamos falar sobre as ferramentas que a própria Constituição criou para se proteger em momentos assim de crise extrema. Estado de defesa, estado de sítio. Isso. Garantia da lei e da ordem são mecanismos de exceção, né? Desenhados para situações onde a normalidade simplesmente ruiu. E o nosso objetivo aqui é desvendar a lógica por trás desse sistema. A questão de fundo é fascinante, né? Como é que uma democracia se prepara para o caos, para a anormalidade, sem abrir mão de ser, uma democracia? Isso. Como ela usa a força sem virar autoritária? É um equilíbrio muito, muito delicado. Delicado é a palavra perfeita. O material do professor Lessa chama isso de Sistema Constitucional das Crises, ou Legalidade Extraordinária. Gosto desse segundo nome. Eu também, porque a ideia central é que, mesmo no caos, a lei ainda manda. Não é uma terra sem lei, sabe? Mas uma terra com leis especiais para uma situação especial. Certo, não é um vale tudo. E pelo que eu entendi, esse sistema todo se apoia em dois pilares, duas ideias-chave que impedem que o remédio vire veneno. Exato. O primeiro pilar é o princípio da necessidade. Ele diz que o Estado só pode usar as medidas estritamente indispensáveis para resolver a crise. É como um cirurgião que só corta o necessário, nem 1 milímetro a mais. Ok, proporcionalidade. Perfeito. Não se pode suspender o direito de ir e vir por causa de um protesto localizado, por exemplo. A resposta tem que ser proporcional. E o segundo pilar é a temporariedade. Esse parece autoexplicativo, mas a importância dele é imensa, né? Fundamental. Essas medidas excepcionais, elas já nascem com data para morrer. Elas não podem, de jeito nenhum, se tornar permanentes. A ideia é resolver a crise e voltar à normalidade o mais rápido possível. Essa finitude programada é uma das maiores garantias contra o abuso de poder. E tem uma trava de segurança máxima, né? Uma regra de ouro que protege o coração do sistema durante essas crises. Sim, e é um ponto brilhante da arquitetura da Constituição. O artigo 60, parágrafo 1º, diz que durante a vigência do estado de defesa ou do estado de sítio, a Constituição não pode ser emendada. Nossa! Pensa bem, seria muito fácil um governo com tendências autoritárias provocar uma crise, ativar um estado de exceção e, com o Congresso sob pressão, mudar as regras do jogo para sempre. Claro. Essa trava impede que a exceção seja usada para destruir a regra. Ok. Vamos então para o primeiro degrau dessa escada, o estado de defesa. Artigo 136 da Constituição. Parece ser a primeira resposta do sistema, a mais contida. Exato. Pense nele como o alarme de incêndio do prédio. Uma resposta rápida e, o que é crucial, localizada. Ele foi desenhado para duas situações bem específicas. A primeira é uma instabilidade institucional grave e iminente, algo que ameace a ordem pública. A segunda, que a gente já viu na prática, é para casos de calamidades de grandes proporções na natureza. E o gatilho? Quem aperta o botão e como? O gatilho está na mão do presidente da República. E aqui já tem uma diferença crucial para o estado de sítio. No estado de defesa, o presidente decreta. Ele age. A ação é imediata, pensada para responder com agilidade a uma crise que está acontecendo agora. Espera um pouco. Então, o presidente pode agir sozinho, de forma discricionária, e o Congresso só olha depois? Isso não soa um pouco perigoso? Essa é a grande tensão no design da Constituição. A lógica é que certas crises, tipo um desastre natural devastador, não podem esperar por uma longa deliberação política. A agilidade é tudo. Certo. Mas, para contrabalançar esse poder, o sistema cria vários freios. O primeiro é a consulta. Antes de decretar, o presidente é obrigado a ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas pelo que eu li no material, o parecer deles não precisa ser seguido, né? Exato, o parecer é opinativo. E isso, como o professor Lessa destaca, é uma pegadinha clássica. Ah, então ele tem que ouvir,
mas não tem que obedecer. Perfeito. A Constituição obriga o presidente a ouvir opiniões qualificadas para a decisão não ser tomada no vácuo, mas dá a ele a palavra final. E logo depois entra o controle mais forte, o do Congresso Nacional. Que é um controle a posteriori, depois que o decreto já está valendo? Sim, mas é muito rápido. O presidente tem 24 horas para enviar o decreto ao Congresso. 24 horas. E, por sua vez, tem 10 dias para votar. E a decisão de manter ou derrubar o estado de defesa exige maioria absoluta. Ah, não é maioria simples. Não, precisa do sim de mais da metade de todos os deputados e senadores. É uma trava de segurança bem robusta. Se o Congresso rejeitar, o estado de defesa acaba na hora. Entendi. E essa limitação de 30 dias, prorrogável só uma vez, parece bem rígida. Não corre o risco de ser pouco tempo para resolver uma crise de verdade? É um risco calculado. A rigidez do prazo, 30 mais 30 no máximo, força o Estado a ser eficiente e reafirma o princípio da temporariedade. Se a crise é tão grave que 60 dias não resolvem, talvez o diagnóstico inicial estivesse errado, sabe? E aí a ferramenta precisa ser outra. Exatamente. E quanto às medidas, a Constituição também entrega uma caixa de ferramentas limitada. Não se pode inventar uma restrição que não esteja na lista. E nessa caixa está a possibilidade de prisão sem ordem judicial, que sempre causa arrepios, né? Sim, mas com regras extremamente estritas. A prisão por crime contra o Estado pode ocorrer, mas por no máximo 10 dias. Só 10 dias? Isso, a não ser que um juiz autorize mais. E um ponto fundamental, é vedada a incomunicabilidade do preso. A pessoa não pode sumir no sistema. De jeito nenhum. Ela tem direito a contato com advogado e família. É uma garantia civilizatória mínima, mesmo no meio da crise. Ok. Então, o estado de defesa é o alarme de incêndio. Rápido, localizado. Mas e se o fogo se espalha para o prédio inteiro? Se a crise toma uma proporção nacional? Aí a Constituição aciona um mecanismo muito mais drástico. O passo seguinte na escada, o estado de sítio, previsto no artigo 137. E aqui, a lógica do poder se inverte completamente. Como assim, se inverte? Lembra que no estado de defesa, o presidente decretava e o Congresso controlava depois? Sim. No estado de sítio, a coisa é muito mais séria. Então, o procedimento é o oposto. O presidente não age sozinho. Ele solicita autorização prévia ao Congresso Nacional. Ah, então o controle é preventivo. Exato. O Congresso abre a porta antes de o presidente poder entrar. Faz todo sentido, já que as hipóteses são muito mais graves. Exatamente. A primeira hipótese é a comoção grave de repercussão nacional. Ou quando o estado de defesa não deu conta, foi ineficaz. Certo. Nesse caso, o prazo inicial é de até 30 dias, mas, e aqui está outra diferença-chave, ele pode ser prorrogado quantas vezes forem necessárias. Não tem o limite de uma única prorrogação. E a segunda hipótese é ainda mais extrema, né? Envolvendo ameaças de fora. Sim, é a declaração de guerra ou a resposta a uma agressão armada estrangeira. Nesse cenário, o estado de sítio não tem prazo fixo de 30 dias. Ele vigora por todo o tempo que durar a guerra. Entendi. A excepcionalidade se amarra à duração do conflito. Perfeito. E a caixa de ferramentas do estado de sítio, imagino, tem instrumentos bem mais poderosos. Muito mais. O artigo 139 permite medidas como obrigar pessoas a ficarem em certas cidades, deter suspeitos em edifícios que não são prisões, buscas e apreensões em domicílios sem ordem judicial. Nossa. E até suspender a liberdade de reunião e restringir a liberdade de imprensa. É o cenário mais restritivo de direitos previsto na nossa Constituição. Essa restrição à liberdade de imprensa é algo que acende todos os alertas. Mas existe alguma salvaguarda? Alguma voz que não pode ser calada mesmo nesse cenário extremo? Existe, e é uma proteção crucial ao debate democrático. A Constituição proíbe a censura aos pronunciamentos de parlamentares feitos dentro do Congresso e liberados pela mesa diretora. Ah, interessante. É uma forma de garantir que, mesmo com o país em estado de sítio, a fiscalização e a crítica política não sejam completamente silenciadas. É fascinante ver esses dois modos de emergência. Mas toda essa discussão se baseia no poder civil. E quando as forças de segurança, as polícias, se esgotam, aí a gente entra num território muito sensível,
o papel dos militares na segurança interna, a famosa GLO. A garantia da lei e da ordem. A base para ela está no artigo 142 da Constituição. O ponto de partida para entender a GLO é que ela é, por natureza, excepcional e subsidiária. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as Forças Armadas não são uma superpolícia. A atuação delas na segurança interna só deve ocorrer em último caso, quando os órgãos tradicionais, as polícias do artigo 144, se provam insuficientes. Entendi. É a última cartada. E quem pode chamar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para atuar? A iniciativa pode ser do presidente da República, claro, mas também pode ser solicitada pelos chefes dos outros poderes, o presidente do Supremo ou os presidentes da Câmara e do Senado. Ah, então não é de uso exclusivo do Executivo. Não é. E esse tema sempre gera debates, especialmente sobre uma suposta ideia de poder moderador. O material do professor Lessa menciona uma decisão do Supremo que colocou um ponto final nisso, certo? Sim, e foi um marco, a ação direta de inconstitucionalidade 6.457. O STF, assim, entrou em campo e deu um basta nessa discussão. E o que a decisão disse basicamente? Na prática, a decisão disse, olha, essa ideia de que as Forças Armadas são um tipo de árbitro entre os poderes simplesmente não existe na Constituição. Elas são instituições de Estado, não de governo. Subordinadas ao poder civil. Exatamente. Subordinadas ao poder civil e devem obediência à Constituição. Ponto final. Elas não servem para resolver crises políticas entre os poderes. Essa definição é um pilar para a estabilidade. Mas tem outro ponto, bem técnico, sobre a GLO que chama atenção. Envolve a justiça que julga crimes cometidos por militares nesse contexto. Ah, sim, uma mudança na lei em 2017, né? Exato. A Lei 13.491, que gerou uma consequência jurídica enorme. A regra geral no Brasil é que crimes dolosos contra a vida, um homicídio, são julgados pelo tribunal do júri. Por cidadãos comuns. Isso. Essa lei criou uma exceção. Quando um militar das Forças Armadas, em operação de GLO, comete um crime doloso contra a vida de um civil, ele não vai ser julgado pelo júri. Ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Isso é uma mudança de paradigma. O militar é julgado por seus pares, numa justiça especializada, e não pela sociedade civil. Exatamente. É uma daquelas nuances que podem passar despercebidas, mas que têm implicações gigantescas. É uma especificidade que redefine as regras de responsabilidade. Ok, depois de passar por todos esses mecanismos, vamos tentar sintetizar. Se a gente pudesse criar um pequeno guia de sobrevivência, quais seriam as diferenças cruciais entre estado de defesa e estado de sítio? Perfeito. Vamos focar nos contrastes. Primeiro, o ato inicial. No estado de defesa, o presidente decreta e depois comunica. Ação primeiro. Isso. No estado de sítio, o presidente primeiro pede licença, solicita autorização. A iniciativa é diferente. O que nos leva ao segundo ponto, o papel do Congresso. No estado de defesa, o Congresso faz um controle posterior, como um revisor do ato. Depois do fato. Exato. No estado de sítio, o controle é prévio. É o Congresso quem dá o sinal verde. A posição do legislativo muda de fiscal para autorizador. E, por fim, os prazos, na crise interna. No estado de defesa, o relógio é mais curto e rígido. 30 dias, mais 30, uma única vez? Sim. 30 mais 30? No estado de sítio por comoção, o prazo inicial também é de 30 dias, mas as prorrogações podem ser sucessivas, sem o limite de vezes. A poleira é mais longa. E quais são aquelas sutilezas, aquelas pegadinhas que, se mal interpretadas, mudam tudo? A primeira é o papel dos conselhos da República e de defesa. É fácil pensar que a opinião deles seria decisiva, mas não é. A consulta é obrigatória, mas a opinião é consultiva. Não vinculante. Ele ouve, mas não precisa obedecer. Exato. Outro ponto é o quórum no Congresso. Sempre maioria absoluta. Sempre. Tanto para aprovar o estado de defesa já decretado, quanto para autorizar o futuro estado de sítio. Não é maioria simples. Não são 2/3, é a metade mais um de todos os membros. E os dois pontos que já discutimos sobre as Forças Armadas. A competência na GLO
e a ideia do poder moderador. Exatamente. É fundamental lembrar que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civis em GLO foi deslocada para a Justiça Militar. E talvez o mais importante, a tese do poder moderador é juridicamente inexistente. A decisão do STF foi categórica. Analisar esses mecanismos de crise nos leva a uma reflexão importante. A existência dessas ferramentas não é por si só uma falha da democracia, né? Não mesmo. Talvez seja o contrário. É o reconhecimento da sua própria fragilidade e a criação de um sistema imunológico, com regras claras para combater infecções severas. Gosto dessa analogia. Elas não são um convite ao autoritarismo, são um lembrete da imensa responsabilidade que os poderes têm em preservar a normalidade democrática a todo custo. Para que o uso desses remédios amargos seja sempre a raríssima exceção. E nunca a regra. O desafio, então, não está em ter as ferramentas, mas na sabedoria e na responsabilidade de quem as maneja, né? A linha entre proteger a ordem e suprimir a liberdade pode ser perigosamente tênue. Exato. Fica a reflexão sobre como a vigilância da sociedade e das instituições é o que, no fim das contas, mantém esse delicado equilíbrio de pé. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!